10h40. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN. A CBN é feita de jornalismo, é feita de reportagens, de correspondentes, é feita do Hard News diário, Lucas Mamede. Mas a CBN também é feita dos nossos colegas colunistas. E hoje, estreando aqui na CBN, o nosso colunista de política, o nosso analista político, Tércio Albuquerque. Tércio, primeiro dizer que para nós é uma honra recebê-lo aqui e tê-lo como colunista para nos ajudar a entender melhor o que é esse sistema político brasileiro, como é que a gente deve enfrentar tudo isso com coerência, com equilíbrio, com seriedade, com isenção, e para poder também passar para o eleitor algumas informações que nem sempre ele consegue receber com o dinamismo que o rádio permite. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco, bom dia. Bom dia, é um prazer, sem dúvida nenhuma, primeiro estar na CBN, né? É um privilégio que a gente tem e, obviamente, Otávio, que a ideia é essa mesmo, num primeiro momento, trazer comentários que interessem aos ouvintes da CBN, são formadores de opinião, e isso é extremamente importante, até porque estamos num momento muito sério que o Brasil vive na proximidade dessas eleições. Então, acho que nós temos compromisso em trazer uma posição isenta, mas esclarecedora e tentar efetivamente ser útil, não é, à nossa sociedade. Então, é um privilégio estar aqui. Para nós também. A gente abordou na nossa reunião de pauta para essa participação do Tércio o tema democracia. Certo. A preocupação, e o que se fala muito em ameaça à democracia, porque um é ameaça, o outro não é. O Brasil vive um desequilíbrio, o Brasil vive uma angústia com relação a esse tema. Tércio Albuquerque, o Brasil, a nossa democracia no Brasil, ela está em risco, ela pode sofrer abalos na sua avaliação, diante desse cenário todo que a gente está vivendo atualmente? Exatamente, nós estamos num momento diferente, é bem interessante analisarmos isso, porque nós já passamos por diversas eleições, o Brasil, né, tem experiência, mas estas eleições, elas trazem algumas particularidades que nos chamam a atenção e preocupam ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho analisado que nós estamos caminhando para colocar em risco a democracia brasileira. Mas que loucura é essa? Nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com análise e nós trabalhamos com comparações. Se nós olharmos hoje, nem vou lá no estado absoluto, nada de 1800, vamos trabalhar hoje. Se nós analisarmos o que está acontecendo na Europa hoje, aonde um grande número de países, quase 9 países, estão indo para uma posição radical. 30%? Sim, se afastando do princípio geral da própria União Europeia, confrontando a democracia na Europa. Nós vamos para a América Latina e América do Sul, nós vemos uma Venezuela que, sobre a ótica de democracia e sobre a pregação da democracia, isso, mas vai perguntar a Nicolás Maduro, ele é um democrata. Então o que vai perguntar para ele, vai perguntar para muita gente aí, exatamente, que também concorda, né? Há essa discussão, enquanto a gente vê que há um caminho de polarização e há um caminho de desinteresse, há um caminho da desinformação, isso vai sendo construído e mostrando que é um grande trabalho em busca da desestabilização democrática brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Vivemos um momento de dificuldade democrática no Brasil. Nós temos aí praticamente 2 semanas para as eleições, para votação de primeiro turno. Muito provavelmente, tanto aqui no estado quanto nacionalmente, nós teremos segundo turno. Comparado com 2014, que foi a última eleição para executivo estadual e também federal, o que você vê de diferente, né, dessas 2 eleições há tão pouco tempo assim das eleições? Olha, Lucas, o que nós vemos que a eleição passada nós tivemos um período tranquilo. É bem interessante observar, houve um concurso de vários candidatos, vários partidos, não é? Caminhou-se com discussões, claro, e eu não sou favorável, mas é uma realidade, os ataques entre candidatos sempre acontecem, porque existe ainda aquela ideia de que se eu falar mal do outro e alguém ouvir desinformadamente, pode colher aquilo como verdade e vir em meu apoio. Então essas conotações foram latentes também naquela eleição, que chegou a uma posição final sem grandes problemas. O que nós estamos assistindo nessa proximidade do dia do voto, é que não só há uma
polarização entre candidatos, mas há uma grande polarização entre eleitores. Exatamente. Nós nunca Eis aí também um grande problema, um grande perigo. Então, Otávio, o que eu digo? Nós estamos vendo confrontos pessoais nas ruas. Exatamente, vamos falar de quem defende o Bolsonaro e de quem defende hoje o Haddad e Lula, né? Sim. Então, a gente percebe, e isso já de algum tempo, a gente sempre soube que o Bolsonaro cresceria na medida em que o PT também crescesse. É verdade. E está acontecendo exatamente isso. Exatamente, e olha que interessante, Haddad vinha lá embaixo, ninguém comentava porque o Haddad era um Lula preso. Isso. De repente, quando resolveu se decidir que a candidatura seria totalmente Haddad, né? Em que pese, nós não podemos esconder isso, a figura de Lula, mesmo atrás das grades, mais presente na campanha, na figura de Haddad, a ascensão de Haddad, além da polarização que virou, porque Ciro virou terceira via, né? Isso vai ser muito interessante a gente comentar próximo do segundo turno, porque vai ser um ponto de apoio de diferença que vai acontecer naquele momento, mas agora, o que aconteceu? Essa polarização, essa ascensão da Haddad tomou as ruas. E eu fiquei sabendo de coisas assim absurdas, de pessoas aqui em Campo Grande que tentaram atropelar as outras de carro por causa da discussão. Eu sou Haddad e eu sou Bolsonaro e eu não sou contra você, uma marcha ré para derrubar a pessoa que estava caminhando num condomínio. Que vem exatamente do que nós acabamos de falar, democracia. Exatamente. Então tudo isso... Respeito de direitos. Aí que tá, o que eu acho? Falta uma conscientização e eu queria apelar aos nossos candidatos que se lembrem que nós vivemos um Estado democrático de direito. O que isso quer dizer? Não polarize tanto, mas dê oportunidade para as pessoas pensarem e escolherem o que elas acharem melhor. Não é o que o candidato acha que tem que ser para que ele possa ter o benefício do voto. E dizer para os eleitores, né? Somos todos cidadãos, todos brasileiros, a gente tem que defender sim ideologias, mas nós não temos que nos defender uns dos outros, temos que viver harmoniosamente, tentar pelo menos o máximo. Você sabe, Otávio, que a radicalização é a pior situação de todas, né? O totalitarismo então, é terrível. Isso, nós temos que ter cabeça fria e conseguir debater ideias, mas no campo do debate intelectual, não partir para as vias de fato. E depois nos unirmos para cobrar. Isso tem que ser feito. Tércio Albuquerque, analista político, colunista da Rádio CBN. Obrigado. A gente volta amanhã ou depois. Sem dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos. 10h47.